Bom dia! Fala galera do sexto ano! Tudo bem? Espero que sim! Vamos para mais uma aula de matemática. Página 388. Agora a questão número 2. Para cada sequência, escreva a regularidade observada. Depois complete a sequência com os 5 próximos elementos. Na letra A, nós temos 4, 3,75, 3,5. Nós temos que pensar assim: do 4, que é o 4,0 ou 4,00. O que aconteceu para chegar em 3,75? E do 3,75, o que aconteceu para chegar no 3,5 ou 3,50? A regularidade é que está acontecendo uma redução, uma subtração de 0,25. Então, a regrinha é subtrair 0,25. Então, agora vamos encontrar os 5 próximos elementos. 3,5 ou 3,50 menos 0,25 fica 3,25. Menos 0,25, 3. Menos 0,25, 2,75. Menos 0,25, 2,5 ou 2,50. Menos 0,25, 2,25. Assim acabamos a letra A. Na letra B, nós temos 0,1, que é o mesmo que 0,100. Depois 0,125 e o 0,15, que é o mesmo que 0,150. Do 0,100 para o 0,125 foi adicionado 0,025. Do 0,125 para o 0,15, que é o mesmo que 0,50, também foi adicionado 0,025. Então, a regularidade aqui é adicionar 0,025. Então, nós vamos somar 0,025 para encontrar o próximo valor. 0,150, que é o 0,15, mais 0,025 fica 0,175, mais 0,025 fica 0,2 ou 0,200, mais 0,025, 0,225, mais 0,025, 0,25 ou 0,250. São iguais. 0,025 mais o 0,250, nós encontramos o quinto elemento, que é o 0,275. Agora a letra C, 35,1, que é o mesmo que 35,10. 35,09. 35,08. Aqui está ocorrendo uma diminuição, está ocorrendo uma subtração. Então, a regra é subtrair 0,01. Então, o próximo termo, 35,08 menos 0,01, fica 35,07. Menos 0,01, 35,06. Menos 0,01, 35,05. Menos 0,01, 35,04. Menos 0,01, 35,03. E assim acabamos a letra C. Na letra D, 7,3 é o mesmo que 7,30. Depois 8,05. Depois o 8,8, que é o mesmo que 8,80. Aqui a regularidade é adicionar, aumentar, somar 0,75. Então, 8,80 mais 0,75, 9,55. Mais 0,75, 10,3 ou 10,30. Mais 0,75, 11,05. Mais 0,75, 11,8 ou 11,80. São iguais. Mais 0,75, 12,55. Assim encontramos os 5 elementos. A número 3
Escolha uma das sequências do item 2 e desenhe uma reta, localizando os números da sequência que você escolheu. Nós já fizemos um exercício de reta numérica, por isso vocês podem passar um traço e escrever que a atividade 3 é substituída. Ainda na página 388, agora a questão número 4. Na questão número 4, considere os dados da tabela para responder aos itens a seguir. Jovens de 16 anos que concluíram o ensino fundamental. Brasil e regiões, 2012 e 2017 em porcentagem. Nós temos a região, primeiro nós temos do Brasil todo, depois Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Uma coluna para o ano de 2012, depois 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Nós temos no Brasil, em 2012, a porcentagem era de 68,6%. Para 2017, houve um acréscimo e foi para 75,9%, certo? Agora, analisem comigo. Nós temos aqui a média do Brasil, que é 75,9%. A região Sudeste, a Sul e a Centro-Oeste, elas estão com uma média ali superior à média do Brasil. Elas têm uma porcentagem superior à média do Brasil, maior que 75,9%. A porcentagem da região Sudeste é 85,1%. Da região Sul, 77,2%. Da região Centro-Oeste, 77,1%. Certinho? Agora, aqui nós temos a letra A. De quanto foi o aumento percentual de jovens que concluíram o ensino fundamental de 2012 para 2017 no Brasil? Então, aqui eu grifei em rosa. Então, nós vamos descobrir qual foi o aumento de 2012, que foi 68,6%, para 2017, que foi 75,9%. É uma subtração para descobrir o aumento. O segredo é colocar vírgula embaixo de vírgula. Fica 75,9, que é o valor de 2017, menos o valor de 2012, no Brasil, certo? Menos 68,6. 9 menos 6, 3. O 5 é menor que o 8, empresta aqui. O 7 fica valendo 6. 15 menos 8, 7. 6 menos 6, 0. Então, o aumento foi de 7,3%. E você não tem necessidade de colocar esse 0. Agora, vamos continuar interpretando a nossa tabela. Na região Norte, nós temos um aumento de 2016 para 2017, de 64,9% foi para 68,4%. Na região Nordeste, de 65,2% foi para 66,2%. Na região Sudeste, de 83,1% foi para 85,1%. Na região Sul, de 79,2%, diminuiu para 77,2%. Na região Centro-Oeste, de 78,2%, diminuiu também para 77,1%. Então, aqui a gente consegue perceber que o maior aumento foi na região Norte e que duas regiões tiveram aqui o que? Redução, que foi na Sul e na Centro-Oeste. Agora vamos para a página 389, temos mais perguntas relacionadas a essa tabela. Letra B. Em 2017, quais regiões brasileiras apresentaram a média de conclusão de ensino fundamental por jovens de 16 anos superior à média do Brasil? Nós já comentamos, foram 3 regiões: Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Certinho? Letra C. Houve aumento percentual de 2016 para 2017 em todas as regiões brasileiras? A resposta é não. E nós já comentamos que na região Sul e na Centro-Oeste houve redução.
Qual foi a região que registrou o maior aumento percentual de 2016 para 2017? Eu já tinha, peço que vocês também grifem. Eu grifei em azul, que foi a região norte. Ela teve um aumento de 64,9 para 68,4, um aumento de 3,5%. Então, a região norte, apresentou o maior aumento percentual. Ainda na página 389, nós temos o gráfico número 5. Observe o infográfico com dados relativos à escolarização da população indígena. 232,7 mil matrículas foram registradas na educação indígena em 2016. No Brasil, a maioria das escolas indígenas oferece aulas utilizando a língua indígena. A média no Brasil para as escolas que utilizam a língua indígena é de 69,9%. População indígena. Escolas indígenas que ministram as aulas utilizando a língua indígena. Brasil e regiões, 2016. Educação básica, todas as redes. O primeiro gráfico, ele mostra o número de estabelecimentos. Total, 2.242. Nós temos aqui, em rosa, é a região norte, que é onde aparece o maior número de escolas. Aqui, esse tom azul clarinho é a região nordeste. Em verde, com 41 escolas, é a região sudeste, é a região que apresenta o menor número de escolas. Depois aqui, um tom de azul mais escuro, é a região sul, com 165 escolas, e a região centro-oeste, com 257 escolas. Na região nordeste, 263 escolas. Então, quando a gente fala em número de estabelecimentos, a região norte tem o maior número de escolas, enquanto que o menor número de escolas está na região sudeste. Agora vamos para o próximo gráfico. Esse gráfico você conhece como gráfico de pizza, mas o nome correto dele é gráfico de setores. Esse gráfico aqui de cima, ele é um gráfico de barras sobrepostas, porque uma vai se encaixando na outra. Agora aqui, nós temos a região norte, 73,7%. Nós temos a região nordeste com 42,1%. Nós temos a região sudeste com 56,2%. Nós temos a região sul com 95,4%. E na região centro-oeste, 91,1%. Nós temos o maior percentual, que é da região sul, o menor percentual, que é da região nordeste, certo? Nós temos aqui a média do Brasil, que é 69,9%. Nós temos duas regiões que estão com a média menor que 69,9%, que é a região Nordeste e a região Sudeste. Agora vamos à primeira pergunta, letra A. Que tipos de gráfico podem ser observados no infográfico? Nós temos o gráfico de barras sobrepostas e aqui embaixo o gráfico de setores. Vamos continuar? Página 390. Letra B. Qual é o conteúdo de cada um desses gráficos? O primeiro gráfico, que é o gráfico de barras, ele fala a quantidade de escolas indígenas por região. Eu expliquei detalhadamente para vocês. O segundo gráfico, que é o gráfico de setores, ele mostra o percentual de escolas indígenas que ministram aulas na língua indígena no Brasil e por regiões. Então, eu acho interessante, pausa o vídeo e copia a resposta certinha. Agora, nós vamos para a letra C. Em qual região há o maior número de escolas indígenas? Nós vimos e comentamos. O maior é na região norte. E o menor? O menor é na região sudeste. Letra D.
Em qual região o percentual de escolas indígenas que ministram aulas em língua indígena é maior? É maior na região sul. E em que região o percentual dessas escolas é menor? É menor na região nordeste. Nós também já tínhamos comentado isso. A letra E. Em quais regiões o percentual de escolas que ministram aulas em língua indígena é menor que a média do Brasil? Nós comentamos no gráfico também, na região Nordeste e Sudeste. Assim, nós concluímos a questão número 5. Agora, vamos para o teste. Agora nós vamos para o último exercício da página 390, o teste número 1. Considere as seguintes afirmações. A primeira, 0,02 é menor que 0,0035. O primeiro passo para nós compararmos números decimais é igualar as ordens decimais, completando com zeros. O 0,02, ele só tem duas ordens decimais, duas casinhas decimais, enquanto o 0,0035, ele tem 4. Então, aqui, no primeiro valor, no primeiro número, no 0,02, nós vamos acrescentar 2 zeros aqui no final, porque nós já sabemos que esses zeros não alteram o valor numérico. 0,0200. Uma casinha, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eles ficaram com a mesma quantidade de casas decimais, de ordens decimais. Agora, vamos ver se a afirmação é verdadeira. 0,0200. 0,0035. Quem é maior? Quem é maior é o 0,0200. Ele é maior que 0,0035. Então, a afirmação aqui, ela é falsa. Não se esqueçam, a parte aberta aponta para o maior. Aqui, nós temos 0,0200. Aqui, 0,0035. Então, esse é o maior, a parte aberta apontando para ele. Então, a afirmação 1 é falsa. Afirmação 2. 1,73 está compreendido entre 1,7 e 1,8. Como 1,73 ele tem duas ordens decimais, duas casinhas, aqui no 1,7 eu aumentei uma ordem, eu aumentei um zero. E no 1,8 eu aumentei uma ordem, acrescentei um zero. Então, eu tenho 1,70, que é igual a 1,7. Tenho 1,80, que é igual a 1,8. Então, eu tenho 1,70 e 1,80. Entre 1,70 e 1,80 está 1,73? Sim. Então, é uma afirmação verdadeira. Vou repetir. 1,7 é o mesmo que 1,70. 1,8 é o mesmo que 1,80 e 1,73 fica localizado entre eles. Por isso, a afirmação é verdadeira. Na terceira afirmação, nós temos 0,1050 igual a 0,15. Como o 0,1050 tem 4 ordens decimais, aqui no 0,15 nós também temos que ter 4 ordens decimais. Então, aqui eu vou precisar acrescentar o quê? 2 zeros. Certinho? Então, acrescentando os 2 zeros, eu fico com 0,1500 e 0,1050. São iguais? Não, eles são diferentes. Esse zero aqui, ele representa a ausência de uma ordem decimal. O 1 representa o décimo. O zero aqui está representando a ausência dos centésimos, certo? Aqui nós temos o 1, que representam os décimos, o 5, os centésimos. Então, eles não são iguais. Você não precisaria nem acrescentar os zeros para saber que eles são diferentes. Aqui na ordem dos centésimos, você tem 0. Aqui na ordem dos centésimos, você tem 5. Então, essa afirmação é falsa.
Então, é verdadeira somente a segunda afirmação. Então, a alternativa correta é a nossa alternativa B. Por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, que eu vou tirar a sua dúvida com toda a boa vontade. Me procurem, tá? Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!